neste momento. Hoje, quando nós começamos o nosso culto, nós não tínhamos muitos irmãos, mas que bom que você veio, que bom que você chegou a tempo para desfrutar conosco desse momento de adoração, desse momento de crescimento, deste momento de amadurecimento espiritual. Existem alguns assuntos que Deus tem me despertado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que eu acredito que Ele queira que a nossa igreja revise, que a nossa igreja traga em sua memória lembranças. E eu quero conversar com vocês hoje sobre esse tema aqui. Pode colocar para mim, Marcos, fazendo um favor? Eu quero conversar com você um pouquinho sobre o maior presente que Deus deu para a humanidade. Não foi para a igreja adventista, foi para a humanidade. Você sabe que quando Deus criou o ser humano e os colocou no jardim, no Éden, tudo aquilo que foi criado ali foi dado para a humanidade. Tudo foi dado para a humanidade. Seria talvez até presunção de nossa parte, talvez seria até egoísmo de nossa parte, tomarmos essas coisas como sendo nossas. Mas elas não são nossas. Elas são para todo ser humano. Como, por exemplo, a oportunidade de viver. Deus deu vida para todos, tanto para quem está aqui assentado na igreja nessa manhã, quanto para quem está preso atrás das grades por ter cometido um crime. Deus deu fôlego de vida, tanto para aquele que nesse momento está cometendo aqui uma atrocidade, quanto para aquele que nesse momento está sentado embaixo de uma árvore com a Bíblia na mão e louvando a Deus. Deus deu tempo, o mesmo tempo que Deus deu para você é o mesmo tempo que Ele deu para aquele que neste momento está trabalhando enquanto você está usando o seu tempo para adorar. Existem coisas que Deus deu, irmãos, não para os adventistas, Deus deu para a humanidade. E uma das coisas que Deus deu para a humanidade foi a oportunidade de adorá-lo. A oportunidade de adorá-lo. A adoração não é algo exclusivo da nossa igreja. A adoração é algo que Deus deu para toda a humanidade que o reconhecesse como Criador. Até porque Deus, na sua infinita sabedoria, também sabia que alguns não iriam reconhecê-lo como Criador. E está tudo bem aos olhos de Deus, apesar dele se entristecer com isso. Deus criou o ser humano com a capacidade de amá-lo, com a capacidade de rejeitá-lo, com a capacidade de odiá-lo e com a capacidade até mesmo de declarar a sua morte. E a Bíblia nos diz que Deus criou um dia e deu para todos o adorarem. Eu quero falar hoje sobre o maior presente de Deus para a humanidade, que foi o descanso. Deus nos últimos meses e dias, tem me incomodado muito sobre essa temática que é cara para o adventismo. Como adventista, irmãos queridos, nós guardamos o sábado como dia sagrado de adoração. E esse dia e esse tempo, essas 24 horas, é um presente não para os adventistas, mas para todos os seres humanos. E por incrível que pareça, você talvez em algum momento já foi convidado para pregar ou para compartilhar a palavra de Deus, e você às vezes disse assim, eu fico muito nervoso quando eu vou pregar. Eu quero dizer para você que eu estou nervoso nessa manhã. Quero dizer para você que eu estou desconfortável de pregar esse tema. Estou até tremendo aqui. Porque existem coisas que para nós adventistas
já deveriam ser assunto mais que caro. Deveria ser para nós assunto de extremo respeito. E eu tenho observado nos últimos meses, nos últimos anos, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não só em Pensacola, mas em Filadélfia, em Long Branch, na Flórida, em todos os lugares deste mundo, tem perdido a sensibilidade, essa é a palavra, a sensibilidade de como Deus considera essas 24 horas que Ele separou para Ele. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele terminou a sua obra no sexto dia, e ao sétimo dia Ele descansou, abençoou e santificou para o homem. E Jesus, quando esteve aqui, olhou para todos naquele momento ali de crítica, naquele momento de desconforto para Jesus Cristo, porque ele imaginava que os judeus também já deveriam ter isso como caro para eles, e eles o acusando porque ele havia curado uma mulher que sofria no dia do sábado, eles o condenaram por ter feito isso, e ele disse assim, mas o sábado foi feito para quem? Para quem? Para o homem, para o benefício do homem, para o bem do homem, para que o homem pudesse desfrutar nesse dia. Jesus estava dizendo que aquela mulher que tinha aquela deformação em suas mãos, ela não estava conseguindo desfrutar desse dia com alegria, então ele a curou. E ele disse, é para ela que esse dia foi feito. O que acontece nesse dia é para ela também, não somente para vocês. E se ela precisa da cura, nesse dia ela precisa receber a cura. Eu quero fazer aqui uma pergunta para você. Se você tivesse apenas um dia na semana para passar com a pessoa que você mais ama, como você usaria esse dia? Como você usaria esse dia? Imagine que esse é o dia separado na semana para você estar com seu esposo. Como você usaria esse dia? Porque acredito que o seu esposo é a pessoa que você mais ama. Porque se os seus filhos são as pessoas que você mais ama, seu conceito de casamento está equivocadíssimo. Imagina que a pessoa que você mais ama seja a sua esposa. Porque a sua mãe te ama porque ela deu você à luz. O seu pai te ama porque ele também compartilhou deste momento do seu nascimento. Mas a sua esposa ou o seu esposo não, eles tiveram que escolher te amar. Eles estão com você porque escolheram amar você, com seus defeitos, com seu jeito de ser. Então, se você tem um dia para passar com a pessoa que você mais ama, como você usaria esse dia? Ah, eu amo, tenho o dia todo para passar com ele, mas eu vou às compras. Tenho o dia todo para passar com ela, mas eu vou passar aqui a maior parte no meu celular. Tenho o dia todo para passar com ela, mas eu vou preferir assistir televisão. Tenho o dia todo para passar com ela, mas eu vou dar atenção a um outro encontro que eu tenho. Agora imagine, o Criador do universo resolveu separar um dia para passar com você. Você, que aos olhos dele é a única coisa que importa nesse mundo. Você acha que Deus está preocupado com a sua casa? Não. Você acha que Deus está preocupado com os seus bens? Também não. Deus está preocupado com você. É com você que ele está preocupado. O sacrifício de Jesus na cruz não foi para salvar o que nós temos como propriedade, mas para salvar o que ele tem como propriedade dele. Então Deus, ele separou esse dia inteiro para estar comigo e com você. E Deus não abre mão
de fazer outras coisas e deixar você para depois. O sábado, queridos irmãos, é para isso. O sábado é o dia que o Criador separou para encontrar comigo e com você em adoração. Em adoração. O sábado, ele não é uma ordem. O sábado é um convite. Eu quero que vocês entendam que quando eu falo sábado, eu não estou falando do dia da semana. Eu estou falando das 24 horas de relacionamento entre Deus e você. Mas não, pastor, mas eu não deveria ter a semana toda. A semana toda Deus está em relacionamento com você. Mas Ele pediu para que durante toda a sua semana de trabalho, você separasse para Ele essas 24 horas. É uma resposta. É uma resposta do seu amor para com Ele. E a Bíblia vai dizer para nós, vamos lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. A Bíblia diz que Deus havia terminado todas as suas coisas, todas as suas obras. E por incrível que pareça, tudo o que Deus fez foi para mim e para você. E no livro de Gênesis, no capítulo 2, a Bíblia vai descrever assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a tua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador ele fizera. Perceba aqui, irmãos, algo extraordinário para nós refletirmos. Adão nunca trabalhou 6 dias para depois descansar. Nunca. Ele foi criado no 6º dia e o primeiro dia completo de sua existência foi para estar com quem? Está com Deus. Se o trabalho aos olhos de Deus fosse mais importante para a sua felicidade, Deus teria dito: Adão, você está criado, agora vai trabalhar 6 dias e no 7º você fica comigo. Porque isso é mais importante para mim. Não, Deus criou Adão no 6º dia e disse: o mais importante não é o que você tem que fazer com o que eu criei. O mais importante, Adão, é que você fique comigo, que sou o Criador. Porque se você não aprender a ficar comigo, não importa o que eu vou te dar, sempre será menos para você. Nunca será suficiente. Você sempre vai estar vazio. O que eu quero dizer para você é que muitos de nós cristãos hoje, principalmente nós adventistas, que temos essa verdade, que temos esse conhecimento, por que, querido irmão, por que uma criancinha enfia o dedo na tomada? Porque ele não tem conhecimento. Agora, no momento em que ele tem o conhecimento, ele sabe que há uma consequência. Por que esses momentos com Deus são importantes para nós? Porque a gente sabe das consequências disso na própria vida física. O sábado ele foi dado para o povo, para a humanidade, não como uma ordem, como uma obrigação, mas porque Deus sabe das consequências quando o homem não para. Quando a mulher não para. Portanto, o sábado, essas 24 horas, que a Bíblia chama de 7º dia, não é só para você vir à igreja adorar a Deus, é para você entrar em um estado de reconexão com o divino, com o seu Criador e buscar uma restauração, tanto física quanto emocional e espiritual, para você enfrentar os próximos dias que estão por vir. Mas muitos cristãos não estão entendendo isso. Isso significa que antes da missão que Adão tinha, qual era a missão de Adão? Qual era a missão que Deus havia dado para Adão ao criá-lo? Que ele tinha que cuidar de quê? De tudo que ele havia criado. Então, antes da missão, vem a comunhão.
Antes da missão vem a comunhão. Antes de você sair para o mundo, para cumprir a obra de Deus e para cumprir as suas obras como ser humano, existe necessidade de comunhão. De comunhão. E você, como adulto, como pai, como mãe, você é uma peça-chave nesse processo de ensino, porque seus filhos estão lhe observando. Os seus netos estão lhe observando. Se eles não aprenderem com você, com quem eles aprenderão? Eu tenho uma preocupação muito grande com pais transgressores desse dia. Eu tenho uma preocupação com mães transgressoras desse dia, porque os filhos irão imitar. Ou vocês acham que os seus filhos acreditam mais em mim do que em você? O Cristiano acredita mais em quem? Em mim ou em vocês dois? O Ian e a Sarinha. Cadê a Sara? Sara, meus parabéns, tá? Eles acreditam e têm mais segurança no que eu falo para eles ou no que vocês dois falam para eles? Óbvio. Então nós, pais e mães, que procuramos ser obedientes em buscar essa comunhão com Deus no ciclo semanal, os nossos filhos também irão ter isso como algo bom para eles. Todos irão fazer? Todos irão obedecer? Todos irão praticar? Pode ser que não. Porque quantos filhos depois que chegam a um determinado momento da vida, decidem não mais seguir o que os pais ensinaram? É fato ou não é? Há filhos que saem dos seus lares e nunca mais pisam dentro de uma igreja, é fato também. Mas a probabilidade deles sempre se lembrarem de que isso era bom para a família deles é 100%. Então, antes da missão da vida vem a comunhão, antes do jardim veio o relacionamento, antes do trabalho veio a presença de Deus com o ser humano, antes da responsabilidade veio o amor. Adão, amanhã cedo começa o seu trabalho, mas hoje você fica comigo. Hoje você é meu e eu sou seu. Deus não descansou por cansaço, irmãos. A Bíblia nunca diz que Deus estava cansado. A Bíblia nos informa em Isaías o seguinte: o Senhor não se cansa. Então não será, irmã Juliana, todo sábado que você vai estar cansada, ao ponto de não querer fazer nada, ao ponto de querer ficar deitada, ao ponto de querer dormir. Já houve sábado que você não esteve cansado? Já. Tem sábado que a gente está super energético, certo? Mas tem sábado que a gente está extremamente cansado, porque depende do que aconteceu aonde? Na semana. Então Deus não se cansa. Não há um sábado que Deus esteja cansado, mas por que ele decidiu descansar? Porque descanso na Bíblia significa, irmão, celebrar. Celebração. Descansar no sábado com a sua família significa celebrar o seu Criador. Não celebrar o chá de bebê. Não celebrar a festa de aniversário. Não celebrar o jogo do Brasil. Não celebrar o churrasco. Isso não é celebração. O sábado é um lugar no tempo onde tudo o que acontece tem que celebrar o Criador, é um ato de adoração. Se nós estamos fazendo diferente disso, irmãos, nós estamos equivocados. Estamos completamente equivocados sobre o que realmente a palavra de Deus nos ensina sobre esse dia. Eu tenho estado preocupado como pastor dessa igreja e de outras. Porque eu não sou pastor só de Pensalco, só de Filadélfia, sou pastor da Igreja Adventista Mundial.
Eu estou preocupado como a nossa membresia tem levado esse dia tão especial que é o ensinamento da palavra de Deus. Parece que o sábado virou o dia de tudo, menos de adoração. Talvez você não concorde comigo, mas eu acredito que outros concordem. Porque se eu estou incomodado, pode ser que há outros também que estejam. Mas o nosso incômodo não é para que você faça o que a gente quer. O nosso incômodo é porque parece que você está se desligando daquilo que importa. Porque, queridos irmãos, se o dia que é do Senhor, para nós entrarmos em comunhão com Ele, eu decido fazer o que eu quero, e o dia que fizerem você decidir pelo que eles querem? Qual é a força você terá para dizer não? O sábado deve ser um dia de desfrute. Não deve ser um dia de tristeza. Não deve ser o dia do não pode. O sábado é o dia que pode tudo, que tem a relação com adoração. Com adoração a quem? E não a mim. O sábado, essas 24 horas, e volto a dizer, quando eu falo sábado, eu não estou falando do dia da semana, eu estou falando das 24 horas que Deus escolheu para ele. Essas 24 horas que Deus escolheu para ele, Deus espera que nós façamos tudo que seja feliz, que seja prazeroso, que seja legal, que seja gostoso de se fazer, mas que te remeta à adoração. A adoração. Eu quero falar para você que eu tive, quando eu vim para a igreja adventista, era mais ou menos a idade desse rapaz que vocês ouviram aqui, e eu tive 2 tutores bíblicos. Géser conhece. Sei, talvez Amós conheceu Amós, que era dono de uma padaria, e o Almir. Esses 2 irmãos eram os anciãos da igreja onde eu cresci. E eles me deram estudos bíblicos na época. E na época, o Almir tinha um filho chamado Carlos Alberto, a gente chamava ele de Betinho, ele mora em Orlando hoje. E o Amós tinha um filho chamado Wellington. E esses 2 rapazes se tornaram os meus amigos na igreja. E muitas vezes depois do culto, como na minha casa era semelhante, com algumas exceções da história desse rapaz, eu não ia para minha casa, eu ia para a casa deles. Porque lá tinha comida que eu podia comer, pelo que eu já estava aprendendo na palavra de Deus, e tinha ambiente de adoração. E às vezes eu percebia que o Carlos Alberto, que o Betinho e o Wellington saíam para brincar. Saíam para passear. Nós éramos 13, 14 anos, cheios de energia. E eu percebia que algumas coisas que nós fazíamos durante a semana, nós não repetíamos no sábado. E aí um dia eu cheguei para o Almir e perguntei assim: irmão Almir, qual é a melhor maneira para que eu pudesse não falhar na observância desse dia tão especial, mas que pudesse ser também para mim um dia de muita alegria? Ele me disse assim, ele olhou para mim e falou assim: Marcos, você só precisa olhar para os mandamentos como um ato de proteção. E para o sábado, você precisa olhar com um olhar de adoração. Na minha cidadezinha tinha um rio e tinha uma cachoeira, e nós gostávamos muito de ir nessa cachoeira. E nós íamos mesmo muito. E ele falava assim para nós: quando você vai à cachoeira durante a semana, você vai para quê? E eu dizia: eu vou para divertir. E ele dizia assim: se você for à cachoeira no dia do Senhor, você vai se divertir ou adorar? E isso ficou muito claro para mim. Eu preciso fazer essa pergunta. Quando eu entro nas 24 horas sagradas do Senhor, que é dele, eu preciso fazer a seguinte pergunta:
Aonde eu estou indo, eu estarei adorando? O que eu estarei comendo, eu estarei adorando. O que eu estarei fazendo, eu estarei adorando. O que eu estarei assistindo, eu estarei adorando. O que eu estou ouvindo, eu estarei adorando. A pergunta tem que ser sempre essa: eu estarei adorando ou estarei atendendo apenas um desejo meu, um prazer meu? Porque o dia do Senhor tem que ter essa linha. O prazer é para mim ou o prazer ou adoração para Deus? Isso é muito simples, não tem como errar. Porém, hoje nós estamos vivendo num período em que as pessoas não estão fazendo mais essa pergunta. Elas estão apenas atendendo o que é prazer para mim. E eu vou mais longe. Alguns já estão chamando o sábado de dia da família. Já ouviram isso por aí? É o dia de estar com quem? Já ouviram isso, irmãos? O sábado, não, a gente passa a semana toda trabalhando, o sábado agora é dia de estar com a família. O sábado deixou de ser o dia de estar com quem? E com a família, muitos estão fazendo tudo o que deveria fazer nos outros 6 dias. Porque estão com a família. Menos com quem? Menos com quem deveria estar. E isso é muito sério. E aí você diz assim, pastor Marcos, então por que isso está acontecendo? Meu amigo, minha irmã, jovens, por que isso está acontecendo? Eu vou lhes explicar por que está acontecendo. Perceba a estratégia. Satanás sabe que dificilmente ele fará um adventista negar o sábado. Se eu perguntar para todos vocês aqui, para todos vocês, até para o Mauro, que é visitante conosco, tem estado sempre aqui. Se eu perguntar para ele o que é o sábado para nós adventistas, ele vai responder. Se eu perguntar para vocês que são batizados, vocês jamais negarão o sábado. Jamais. Porque para negar você tem que não estar acreditando mais. Concorda comigo? Então Satanás sabe que dificilmente ele fará um adventista negar o sábado. Então ele faz algo mais inteligente. Ele muda o significado. Ele muda o significado. Hoje, muitos pensam, o sábado é o meu dia, meu lazer, minha viagem, meu esporte, meu passeio, minha família, meus amigos. Mas espere, se é meu dia, já deixaram de entender porque ele existe. Se no sábado eu faço o que eu quero e não o que Deus pediu para eu fazer, então já não é mais o dia de Deus, é o meu dia, mudou o significado, acabou. O sábado nunca foi nosso, irmãos, nunca foi meu. O sábado foi feito para mim. Para mim, para o meu benefício, para a minha adoração, para a minha alegria, mas ele continua sendo o dia de quem? Porque Deus é o centro da adoração nesse dia. E é exatamente por ser de Deus que ele se torna o maior presente para mim, e porque ele é de Deus que Deus diz que ele é santo, sagrado e abençoado. Eu não tenho nada contra quem não guarda o sábado, quem decidiu não guardar. Eu não tenho nada contra. Cada um decide-se por si mesmo. Mas como pastor da minha igreja, eu preciso dizer para você o que essa igreja continua ensinando. Nós não abandonamos esse mandamento. Nós não abandonamos a guarda do sábado como dia do Senhor. Quando Deus deixa de ser o centro do sábado, nós nos tornamos o centro. Então essa é a razão que desejamos fazer nesse dia o que queremos fazer e não o que Deus pede para nós fazermos. Porque quando eu sou o centro, tudo se importa para mim. Mas quando Deus é o centro, tudo é para Ele. O centro do sábado é a adoração a Deus. Tudo que eu for fazer deve responder essa pergunta: eu fazendo isso, estou adorando a Deus? Se a resposta for sim,
Faça sem peso na consciência. Mas se você está fazendo no sábado porque preferiu não fazer durante a semana, para aproveitar mais um dia de trabalho, você está equivocado. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Mas existem cristãos guardadores do sábado hoje que eles trabalham de domingo a sexta-feira, viajam no sábado para aproveitar o domingo. Por que não viajou na sexta? Porque ele não quer perder o que é dele, mas ele quer roubar o que é de Deus. O que é de Deus ele rouba, o que é dele ele guarda. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Irmãos, nós somos adventistas do sétimo dia. Esse é um dos ensinamentos da nossa igreja que nós mais somos atacados aí fora. E que existem pessoas em outras denominações, ou talvez em nenhuma denominação, que estão estudando esse assunto, estão em luta espiritual com Deus porque querem obedecer, mas não estão conseguindo. E nós que já o temos, nós estamos querendo transgredi-lo. Isso é idolatria a si, porque estou me colocando no lugar de quem deveria receber a minha adoração. Mas eu quero dizer para você, irmão querido, que apesar desse assunto ser um assunto incômodo, esse assunto é um ato de amor de Deus para com a humanidade. Pense num casal apaixonado. Eles não perguntam quanto tempo sou obrigado a ficar junto. Já imaginou você perguntando para ele, me faz lembrar o nome dele? Igor, né? Vitor. Imagine você perguntando assim, Vitor, quanto tempo eu sou obrigado a ficar com você porque eu te amo? Já imaginou? Quanto tempo eu sou obrigado a ficar com você? E o casal é apaixonado. Existe isso? Se o marido chegar para a esposa e falar assim, ei, me fala aí, quanto tempo eu tenho que ficar com você? Meu amigo, isso dá um problema eterno. Mas, na verdade, um casal apaixonado se diz assim, quando é que a gente vai se encontrar novamente? Porque com você eu não vejo o tempo, passar. Porque o amor, irmãos, o amor muda prioridades. Quando você ama a Deus, as suas prioridades no sábado são as prioridades de quem? De Deus, e não as suas. Quando você ama Deus verdadeiramente, as coisas que você tem que fazer para a sua vida tornam-se apenas necessidades e não prioridades. Elas ficam para depois, porque agora o meu foco é quem? É o Senhor. O amor organiza as nossas agendas. Então, nessa manhã, eu queria convidar você para avaliar o seu nível de amor para com Deus. Porque eu não sei como está a sua agenda. O que eu tenho visto, por mais que às vezes as pessoas achem que o pastor não vê nada, mas o que eu tenho visto são agendas desorganizadas. São agendas desorganizadas. Agendas espirituais desorganizadas. A semana já começa desorganizada. Por quê? Porque o encontro não existe com a pessoa mais amada. Na verdade, queridos irmãos, e nós ensinamos isso por muito tempo na igreja adventista, principalmente para quem tem um tempo mais de jornada espiritual nessa igreja, o ensinamento dos nossos líderes era, irmãos, prepare para o seu sábado, começando quando? No pôr do sol. Quando ele terminar, você já precisa começar a se preparar para o outro sábado, para o outro encontro,
Por isso Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos, porque a obediência nunca compra o amor. E eu quero terminar dizendo aos meus irmãos o seguinte, que nós vivemos a geração mais ocupada que já viveu nesse planeta. Trabalhamos demais, corremos demais, assistimos demais, compramos demais, produzimos demais, mas convivemos de menos. Ao mesmo tempo, é a geração mais desconectada do outro que já se existiu. Adoramos de menos, silenciamos de menos, descansamos de menos e talvez por isso muitos estejam espiritualmente cansados, ao ponto de que estar com Deus no sábado torna-se um dia mais chato da sua semana. O sábado, irmãos, é o antídoto de Deus, contra uma vida dominada pela produtividade. E toda sexta-feira Deus nos faz lembrar: você vale mais do que aquilo que você produz. Fica comigo. Fica comigo. Porque a Bíblia nos diz em Mateus: aos seus filhos Ele dá enquanto eles dormem. Enquanto os filhos de Deus descansam, Deus prepara a sua semana. Quando você decide na sexta-feira encerrar as suas atividades seculares, encerrar o seu trabalho, fechar os apps, principalmente os apps da Amazon, né? Fechar a agenda da construção civil, fechar o schedule do house cleaning. Quando todas as sextas-feiras você decide fechar a sua comunicação com o seu trabalho, a Bíblia diz que Deus te dá enquanto você descansa. Jesus nunca lutou contra o sábado, mas Jesus lutou contra o legalismo. O que é o legalismo? É tornar o sábado um dia de salvar. O sábado não vai salvar você, não vai salvar a mim. Se você guarda o sábado para se salvar, você está anulando a graça. O sábado não salva, guardar o sábado não salva. Os fariseus transformaram o sábado num peso quando deveria ser um presente, mas Jesus devolveu ao sábado sua beleza quando ele curou, quando ele abraçou, quando ele libertou e quando ele ensinou. Fez do sábado um dia de vida. Portanto, o problema nunca foi o sábado, o problema sempre foi o coração humano. Sempre foi o coração humano. Então, queridos irmãos, eu quero terminar levando você de volta ao jardim do Éden. Quero terminar convidando você a voltar ao jardim do Éden. Imagine Deus caminhando, imagine Adão, imagine Eva. Nenhum pecado, nenhuma culpa, nenhum relógio, nenhuma ansiedade, nenhuma pressa, só Deus, só amor, só comunhão. Foi assim que o sábado nasceu. E foi assim que Deus gostaria que nós olhássemos para esse dia também. Talvez seja por isso que Isaías disse: se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Isaías não chama o sábado de dia suportável, de dia pesado, de dia obrigatório, de dia difícil. Ele chama de deleitoso. Deleitar é desfrutar. Conta-se uma pequena história de um caçador. E esse caçador, andando pela floresta em busca de caça, porque naquele tempo era assim que sobreviviam, em um momento, ele percebeu que algumas árvores balançavam, as relvas se moviam, e ele percebeu que um urso pardo, feroz, estava vindo em sua direção.
Ele olhou para o lado, o urso vindo com ferocidade e ao seu lado um penhasco. Não havia outra solução. Ele se jogou no penhasco e se agarrou a uma árvore que havia nascido em meias pedras e que estava com suas raízes entrelaçadas nas rochas, suficientemente capaz de suportar o peso. E ali ele se agarrou com a vida, porque não pôde enfrentar o grande urso que havia com ferocidade para devorá-lo. Mas o que ele não percebeu é que ao olhar para baixo, havia um outro animal feroz, que o havia observado cair e se assegurar em uma árvore, e ele agora pulava com as garras, tentando também pegá-lo pelas pernas. De um lado o urso, de um outro lado um animal feroz, talvez um tigre, talvez uma onça, coisa do tipo. Mas claro, ambientes diferentes. Essa não é uma história verdadeira, é apenas uma alegoria, uma fábula para explicar uma verdade. Enquanto ele estava agarrado na árvore, olhando para o alto, o urso olhando para baixo, um outro animal feroz, ele olhou para o lado e viu um pezinho de morango silvestre. E que tinha alguns morangos vermelhos, reluzentes. E ele disse assim: só me resta uma coisa: desfrutar desse momento. Só me resta uma coisa: desfrutar. Irmão querido, irmã querida, jovens, crianças, pensa como foi sua semana passada. Como foi sua semana passada? Para alguns aqui talvez teve urso, não teve? Agora imagine como será a sua, que virá. Pode ser que você encontre um outro animal feroz. Porque a Bíblia nos diz que Satanás veio para esse mundo para fazer o que com a gente? Matar, roubar e destruir. Olha o que eu vou dizer para você, Fábio. Não importa para que direção você tente ir, a morte é certa para mim e para você. A tentação será certa para mim e para você. As perdas serão certas para mim e para você. Não importa que direção nós escolhamos ir, a doença virá. Mas Deus falou assim conosco: ei, filhos, calma. Fica comigo. Vamos desfrutar esse momento juntos. Porque é só isso que importa. Só isso que importa. Na mensagem de hoje eu quero passar isso para você. Quero passar isso para você com muito amor e carinho do seu pastor, para que você possa respeitar o dia do Senhor. Vamos parar de desrespeitar o dia do Senhor. Se você até hoje não deu a esse dia o respeito, o valor que ele merece, peça a Deus força para fazer isso. Mas se você tem o feito, parabéns para você também. Continue fazendo. Porque lá no livro de Isaías, e eu quero concluir então com você lendo esse último versículo. Em Isaías capítulo 66, a Bíblia diz que nós teremos um encontro. Hoje nós temos o privilégio de termos um encontro semanal. Mas Isaías viu o novo céu e a nova terra. E nessa visão que Isaías teve do novo céu e da nova terra, Isaías viu esse momento aqui, ó. Esse momento. Vamos ler o versículo 20. Diz assim:
Isaías 66, versículo 20. Trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas, dromedários, ao meu santo monte. A Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim há de ser a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Se você ler Isaías 66, você verá que Isaías está tendo a visão da nova terra. A visão da nova terra. Aonde será a nova terra, irmãos? Aonde será a nova terra? Aqui. Quanto tempo vamos passar no céu, segundo a profecia? 1000 anos. Mas depois nós desceremos para essa terra restaurada. A Bíblia diz que Isaías viu essa terra restaurada. E nessa terra restaurada, Isaías viu o povo de Deus num ciclo de semanal a cada 7 dias se unindo ao Senhor em adoração. Se esse momento de comunhão semanal estará presente no novo céu e na nova terra, por que é então que você acha que Deus não valoriza isso hoje? Por que você acha que você pode fazer dessas 24 horas o que você quer? Do jeito que você quer, da maneira que você quer, quando Deus já disse como é que Ele gostaria que nós fizéssemos. Ele disse assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o teu animal, e nem o forasteiro, quer dizer, nem o visitante que veio ficar com você na sua casa naquele dia, deve fazer alguma coisa que refere-se a você. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, e nele no 7º dia descansou de toda a obra como o Criador fizera. E o abençoou, descansou, abençoou e o santificou. Eu acredito que eu vou pecar muito em coisas que eu ainda não venci. E em coisas que eu ainda não entendo por completo. Eu não vou nunca julgar você, e nem Deus vai te julgar por aquilo que você não conhece. Mas por aquilo que você conhece, Deus espera que você faça. Deus espera que você cumpra. Deus espera que você obedeça. Deus espera que você faça isso por amor. Eu espero ter conseguido passar essa preocupação de Deus conosco e essa minha preocupação como líder espiritual dessa igreja. Nós precisamos parar de desrespeitar o dia do Senhor. Chega, irmãos. Chega. Chegou. Fomos longe demais. Fomos longe demais. E o meu apelo é que você tenha consciência disso. Porque se você quiser fazer desse tema algo para você, então você precisa voltar à palavra de Deus. Você precisa se converter novamente. Porque o sábado é santo. Essas 24 horas são santas. Esse descanso é santo, porque é um descanso que Deus quer ter com você toda semana. Que Deus abençoe você. Que Deus te ajude. Que Deus te perdoe. E que Deus nos ajude a ter consciência disso cada dia mais.
E se você algum dia vir alguém falhando nisso, chama ele. Chama ele, ore com ele e diz assim: irmão, vamos voltar à origem. Vamos voltar ao Éden. Vamos voltar a querer estar com o Senhor. Que Deus abençoe a você. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém.